Fala galera, boa de treino, meu nome é Wes Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre exercícios unilaterais e exercícios bilaterais. Será que para ganho de força e massa muscular é melhor você treinar um lado de cada vez ou você fazer os dois lados simultaneamente em um exercício de musculação? Bom, antes da gente se aprofundar nesse assunto, é muito importante que você já deixe o seu like, deixe sua curtida aqui nesse vídeo para ajudar no alcance, no engajamento, para atingir mais pessoas. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a crescer e a levar essa mensagem do conhecimento e do estudo da musculação em diante. Bom, tá aí o estudo na tela que a gente vai usar como referência para responder essa pergunta, para aprofundar nesse tema. Um estudo aí de revisão, ou seja, aquele tipo de pesquisa que investiga o resultado de outros estudos de musculação, né, com a metodologia, com a forma ali de conduzir o estudo muito semelhante, para chegar a uma resposta, e no caso a resposta do dia é saber se entre exercícios unilaterais e bilaterais, se existe um deles que é melhor para ganho de força muscular e massa muscular, a famosa hipertrofia. Bom, então vamos discutir aqui as principais características de exercícios bilaterais, ou seja, fazer os dois lados simultaneamente, unilaterais, um braço de cada vez, como está aí na tela o exemplo de uma rosca bíceps. Você pode fazer uma rosca direta, né, levantando ali os dois braços simultaneamente. Você pode fazer uma rosca concentrada, que é um bom exemplo de exercício unilateral para o bíceps, que você trabalha ali focando de um lado só. Então, quais características de cada exercício, né, bilateral e unilateral, poderia justificar uma eventual diferença no ganho de massa, no ganho de força, e talvez favorecer um dos dois nessa comparação? Bom, se a gente pensar nos exercícios bilaterais, vamos falar sobre eles primeiro. Os exercícios bilaterais, você tem de forma geral uma massa muscular maior envolvida, né? Não só por você estar fazendo os dois lados ao mesmo tempo, mas até muitas vezes pela necessidade de musculatura estabilizatória. Por exemplo, né, você está ali fazendo uma remada curvada, uma barra livre, você tem que estabilizar mais o tronco, você tem que estabilizar ali principalmente mais a lombar, né? Se você está fazendo uma remada serrote apoiado num banco, além de você estar focando num lado só, o próprio fato de você estar apoiado, você já está ali aliviando um pouco essa questão da estabilização, em comparação de dois exercícios aí bem semelhantes, né? A diferença apenas de um ser bilateral e o outro ser unilateral, né? A diferença principal no caso. Então, geralmente nos exercícios bilaterais você vai envolver um estado de fadiga corporal, fadiga central, fôlego, tudo mais, maior gasto de energia, né? Então, geralmente, pensando em séries máximas, série com carga ali, que você chega até a falha, geralmente os exercícios bilaterais, né, a depender do exercício, é claro, mas você tende a chegar na falha um pouquinho antes, né, por essa sensação de cansaço generalizado maior, do que comparando um exercício equivalente feito um lado de cada vez. Por envolver mais massa muscular, geralmente mais estabilização, essa resposta cardiovascular aumenta, né? Maior pressão arterial, maior frequência cardíaca, maior frequência respiratória também, a depender da natureza do exercício, né? O que contribui também nessa sensação de fadiga. E você está usando ali mais grupos musculares de forma simultânea, para você perceber aquela fadiga local, dando um exemplo aí do bíceps, geralmente é um pouquinho mais difícil, né? Então tem muita gente que defende que se você treinar um lado de cada vez, você vai conseguir focar mais no músculo-alvo, você vai ter uma correção maior de eventuais assimetrias, né? Diferenças de força entre os lados, ou até mesmo diferença ali de massa muscular. E uma coisa que é curiosa, né? Ainda não se sabe muito bem o porquê, mas provavelmente por conta de ajustes no sistema nervoso periférico. Geralmente, quando você soma a produção de força dos dois lados trabalhando de forma independente, ela tende a ser maior do que o mesmo exercício feito os dois lados simultâneos, né? Então,
além dessa questão de você focar mais num lado, você se precisar corrigir uma simetria, uma diferença de força, essa maior produção de força, essa maior carga levantada, você trabalhando individualmente, simultâneo, lembrando que nem sempre isso acontece, mas muitas vezes isso é fato. Tem gente que especula, muitos treinadores ou até praticantes de musculação defendem que se você treinar unilateral, o ganho de força e principalmente de massa muscular, de hipertrofia, tende a ser maior do que você fazer os exercícios de forma simultânea. Bom, isso é a visão de alguns, não é algo que é consenso, mas e se a gente olhar para as evidências científicas, para os estudos que investigaram e mediram isso de fato? Será que eles também mostram esse resultado? Será que eles dão vantagem para os exercícios bilaterais? Ou será que tanto faz, os dois são igualmente eficientes? Bom, é para isso que eu trouxe esse estudo de revisão para tentar responder essa pergunta. Então, vamos ver aqui, em linhas gerais, como esse estudo foi feito. Então, lembrando que o estudo de revisão, assim como eu indiquei lá no início, ele é um estudo que pega o resultado de diversos outros estudos de qualidade, feitos ali de uma forma semelhante, para poder condensar esse resultado e tentar responder a pergunta, que no caso é essa dúvida aí dos exercícios bilaterais e unilaterais. Então, nesses estudos que foram pesquisados e utilizados aqui nessa revisão, foram sempre pessoas saudáveis ali, os participantes desses estudos, tanto pessoas que já tinham experiência de treino, como também pessoas inexperientes, homens e mulheres, todos adultos ali saudáveis, e foram reunidos aí um total de 9 estudos e 200 participantes com essas características. E qual foi a intervenção? Como é que era esse treino? Qual que era o critério para ter esse treino lá dentro? O critério principal eram estudos de treino de musculação que compararam exercícios unilaterais e bilaterais. Exercícios equivalentes, por exemplo, rosca direta e rosca concentrada, cadeira extensora com as duas pernas, cadeira extensora unilateral, agachamento com afundo, leg com as duas pernas, leg unilateral, enfim, exercícios que dá para fazer uma comparação equivalente. E esse treino ele tinha que ser por um período de pelo menos 3 semanas ou mais, para tentar ver esse resultado, principalmente por conta da hipertrofia, precisa de mais que isso para ver um crescimento significativo do músculo. Era importante também, ter uma medição confiável da massa muscular. Então, ou era estudo ali com ultrassom, ou era estudo com ressonância magnética, no pré e pós-treino, para ver se esse músculo cresceu ou não. No caso da força, foram aceitos somente estudos que tinham o teste de força em exercício de musculação mesmo, porque tem alguns estudos que testam dinamômetro isocinético, que é um equipamento para medir força, mas não é necessariamente igual do mesmo jeito a força que a gente aplica como um aparelho de musculação, e também não foi incluído nenhum estudo com isometria, tudo exercício dinâmico, tudo movimento, que é basicamente o que a gente faz ali na maior parte do nosso treino. E, lógico, o que eles queriam ver, quais eram os desfechos, o que importa aqui para a nossa comparação? É aumento da espessura da massa muscular, que nada mais é que a hipertrofia, o que 99% das pessoas que vão na academia buscam, aumentar o tamanho do músculo, e também o ganho de força, testes de academia, como eu falei, exercícios como supino, agachamento, enfim, o exercício que foi treinado, aquele que foi testado. Então, essas foram as características principais do estudo de revisão. Agora vamos dar uma olhadinha nos principais resultados que foram obtidos justamente nesses pontos. Aumento de massa muscular e aumento de força. Lembrando que por englobar exercícios bilaterais e unilaterais, se envolveu testes nas duas características. Então, muitas vezes o grupo treinou bilateral, mas testou também unilateral. O grupo treinou unilateral, testou bilateral. Como é que será que foi que aumentou essa força? Será que aumentou igual? Ou será que o grupo que treinou uma coisa aumentou mais aquela que ele treinou, o princípio da especificidade? Vamos ver isso agora. Então aqui estão os principais resultados. Primeiro, para hipertrofia, para ganho de massa muscular. Então, de acordo com os estudos que foram investigados, ambos os tipos de treino, tanto bilateral como unilateral, eles são eficientes para hipertrofia, o que a gente já sabe, Treinou ali direitinho,
carga boa, execução, fez ali tudo o que tem que fazer, tu vai aumentar a massa muscular. Porém, de acordo com o que eles pesquisaram aqui, nos estudos que foram incluídos nessa revisão, não teve uma diferença entre eles. Não tem como eu afirmar com esses resultados que unilateral ou bilateral é melhor. Os dois foram igualmente eficientes, né? E um fator que limita um pouco os resultados desse estudo, da gente cravar isso aqui, né? Não, é esse ponto, foi o baixo número de estudos que dificulta essa comparação. Então, como os autores dessa revisão estipularam diversos critérios ali rígidos para incluir exercícios, estudos de qualidade, né, com uma metodologia parecida, isso também muitas vezes custa o preço de você achar poucos artigos, né, poucos estudos que se encaixam nesses critérios para você poder utilizar na revisão. E foi justamente isso que aconteceu. Esse gráfico ilustra bem, né? Aqui, esse gráfico mostra na tela a questão da hipertrofia muscular, né? Então aqui a gente tem essa linha traçada no meio com 0, aqui seria um resultado nulo, nem favorecendo um lado e nem favorecendo um outro, né? Se os resultados, que são esses quadrados, né, e esse losango aqui embaixo é o resultado condensado de todos os estudos, que é cada uma dessas linhas, tendesse mais à direita, a gente estaria falando que o treino bilateral é mais efetivo para a hipertrofia. Se estivesse pendendo mais à esquerda, a gente ia falar que está favorecendo o treino unilateral, né? E aqui a gente vê que o quadradão, que é a média, e essa linha na horizontal, que varia para os dois lados, que é o desvio padrão, ele praticamente aqui está cruzando o meio, 0, em praticamente todas as evidências. E a gente vê que todas as evidências nem são muitas assim, né? A gente tem aqui 2 estudos apenas que conseguiu ser enquadrado nessa revisão, nesse critério de análise da hipertrofia. Um que viu aqui quadríceps, o outro estudo viu de membros inferiores e superiores. Então a gente tem 2 resultados diferentes para segmentos diferentes, mas o mesmo estudo, né? Então, apesar desses resultados indicarem aqui que não tem uma diferença clara, né, dando vantagem para o bilateral ou unilateral, você afirmar isso com muita certeza usando apenas 2 estudos como referência é um pouco complicado, né? O ideal seria ter mais referências aí, muito mais do que 2 estudos, e a gente conseguir ver o comportamento e os resultados de cada um desses estudos para ter uma afirmação mais robusta. Mas, né, já é um caminho, já é um norte aí para a gente conseguir entender melhor esse tema, né? E se a gente for pensar no ganho de força, né? Força unilateral, ou seja, força em um membro de cada lado trabalhando sozinho. Os grupos que treinaram unilateral tiveram melhor desempenho nos testes de força unilateral. E, não surpreendendo ninguém, o bilateral aconteceu a mesma coisa. Quem treinou os 2 lados simultâneo também rendeu mais nos testes de força com essa característica, né? Então vamos discutir um pouco mais a fundo esses resultados e ver o que a gente pode aplicar na prática, né? Então vamos pensar na hipertrofia, né? Ganho de massa muscular. Como acabei de passar para vocês, esses dados não permitem afirmar superioridade para um determinado tipo de treino, então não teve diferença no gráfico como que vocês viram ali, né? E é importante também a gente saber que com pouco número de estudos é difícil a gente cravar que seja isso. Apesar de, na minha opinião, eu também acreditar nessa afirmação, conforme o que eu vejo no treino, né? Há mais de 10 anos aí trabalhando com isso e também eu mesmo fazendo com meus clientes, e com o relato das pessoas que eu vejo na academia, eu também não consigo afirmar que um é melhor que o outro necessariamente. Mas é sempre importante a gente ver o que a gente precisa, né? As nossas necessidades, personalizar o treino, né? Inclusive eu faço isso via consultoria online, se você quiser que eu ajuste o seu treino para você ter mais resultados, tem os meus contatos aqui na descrição desse vídeo, é só me chamar que eu ajusto para você. E é isso que eu peço para todos verem no treino. Ver as necessidades. Se você tem um lado ali menor que o outro, ou de força ou de massa, investe um pouco mais de unilateral naquele segmento ali, para estar equilibrando, dar uma melhor harmonia do físico, pensando em estética, e pensando em saúde também, equilíbrio de força, diminui o risco de lesão, né? E mesmo assim, se você não tem essa necessidade, é importante sempre a gente ter proficiência, competência nos 2 tipos de exercício.
Então, treina uma temporada bilateral, adiciona alguns exercícios unilaterais também, né? Fazendo ali numa proporção equivalente para os dois lados. Claro, se você tiver num dia de mais correria, né, menos tempo de treino, talvez bilateral seja mais interessante, porque gasta menos tempo, né? Mas claro que a gente tem que ver as nossas necessidades e adequar melhor, né? Não necessariamente o que funciona para um, funciona para outro. E lembra que alguns exercícios que a gente chama de unilateral são, na verdade, de base assimétrica, né? Então, por exemplo, uma cadeira extensora, se eu fizer ela unilateral, aí sim, uma perna está trabalhando e a outra está lá quietinha, né? Agora, um afundo, por exemplo. É claro que o meu foco é na perna que está na frente, mas a perna que está atrás, ela também está fazendo um pouco de esforço, também está sendo estimulada, né? Então, lembrar que também vai um pouco de estímulo para a perna de trás. Um búlgaro também, né? Ou seja, exercícios dessa natureza, passadas, né? Que são exercícios alternados, também acontece isso, né? Então, lembrar que às vezes você também está estimulando o membro que você não quer enfatizar tanto naquele momento, né? Então, nem todos os exercícios são necessariamente unilaterais, mas às vezes de base assimétrica, né? E ganho de força, a gente viu que o ganho de força ele segue o princípio da especificidade. O que diz o princípio da especificidade? Você vai ficar bom naquilo que você está fazendo. É claro que existe transferência, né? Quando você treina uma coisa, outras capacidades físicas e habilidades semelhantes também se aprimoram em virtude daquele treino, né? Mas é claro, treinou mais unilateral, vai melhorar mais aquilo. Treinou mais bilateral, a mesma coisa. Então, se for alguma necessidade sua aí, né, especial do seu treino, ou até transferir para alguma modalidade esportiva, tenha isso em mente. E é claro, a mesma dica que eu falei na hipertrofia, olha a sua necessidade. Você teve alguma lesão, alguma condição que deixou um membro muito mais fraco do que o outro, foca mais naquele com exercícios unilaterais até os níveis de força estarem ali estáveis, né? Vai evoluindo isso, né? Avaliando isso ao longo do tempo, que com certeza você vai ter um benefício tanto estético como de saúde também. Beleza? Então é isso, né? A princípio não dá para afirmar se o bilateral é melhor que o unilateral na hipertrofia. Na força a gente viu a diferença e você vai usar esses exercícios no seu treino, né? De acordo com o momento, a sua necessidade. E caso você não tenha nenhuma necessidade especial, eu aconselho que você treine e seja bom nos dois. Beleza? Então, essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Mais uma vez, se você não curtiu ainda, curte aí, deixa o like nesse vídeo. Também comenta alguma coisa se você treina unilateral, treina simultâneo, se você acha que um é melhor que o outro, se você concorda ou discorda, tem alguma opinião diferente, comenta aí. E, é claro, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Lembrando que são vídeos novos todas as semanas, sempre à quinta às 20 horas, a menos que aconteça algum problema, vai sempre nesse horário. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, bons treinos e bons estudos para todos vocês.